Vamos agora para o item 2 do material didático, que diz sua ligação com o Império Romano. O comentário diz: o quarto animal é chamado a primeira besta. Ele é o Império Romano. Então, fique claro que esse quarto animal de Daniel, capítulo 7, ele é a primeira besta, que tem uma continuidade, tá bom? Até os dias da grande tribulação. Ou seja, o Império Romano, ele vai ser liderado pelo anticristo. Coloquei Daniel capítulo 7, versículo 7, que novamente descreve o Império Romano. E no item 3, a queda do Império Romano. Então, voltando a Daniel capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então veja, a partir do versículo 8, já está dando um salto, ok? Porque já está falando do anticristo, ok? Quem é o anticristo? Ele é esse homem que recebe uma boca que fala grandiosamente. Então, para nós interpretarmos nesses últimos dias, esse poder que é o leão com asas de águia, o urso e o leopardo, né, eles formam uma besta e eles entregarão o poder para o anticristo. Por que eu coloquei os Estados Unidos como destaque no título dessa escola bíblica? Bom, algumas pessoas vão questionar sobre onde surgirá o anticristo. Nós vamos discutir isso num tópico mais à frente com detalhe, mas vamos já falar um pouquinho agora sobre esses olhos que surgem aqui. Alguns acreditam que o anticristo ele surge no mundo árabe, muito na Turquia, porque na Turquia tem lá até um trono de Satanás. Alguns acreditam que ele nasce no comunismo, tá ok? Que é considerado um grande adversário de Israel. E esse comunismo ele faz parte da besta. Por quê? Porque a Rússia, que foi a líder do comunismo do mundo, ela é também participante da besta, já que ela é o urso. Então alguns acreditam que o anticristo ele nasça do comunismo. Ou seja, normalmente as pessoas apontam para um lado mal do mundo. Outros acreditam que ele surja na Europa. Nós veremos mais à frente, até pela profecia de Daniel, capítulo 9, que aponta, né, o anticristo como ligado a Roma, tá bom? Ou ligado ao Império Romano, ligado à besta, tá ok? Mas também tem uma outra possibilidade que nós temos que colocar, que ela não surge nos livros de teologia. Por que não surge? A maioria dos livros de teologia que nós temos aqui no Brasil, eles seguem uma teologia americana, uma teologia dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos evangelizou o Brasil. O missionário, o diretor do seminário onde eu estudei, que era o Instituto Bíblico Pentecostal, o missionário Lourenço Osso, ele era americano. Os Estados Unidos, eles enviaram muitos missionários para o Brasil e trouxeram os livros de teologia dos Estados Unidos. E assim nós seguimos uma doutrina um pouco americana, tá bom? Então os missionários americanos, os intérpretes americanos, eles veem os Estados Unidos como o justiceiro do mundo, como aquele país que é usado por Deus, tá bom? Para implantar a justiça no mundo. Sem sombra de dúvida, na Segunda Guerra Mundial, se a Alemanha vence, os cristãos passariam séria dificuldade no mundo, tá ok? Se o Japão vence, os cristãos também passariam séria dificuldade no mundo. O comunismo venceu por um lado e os cristãos, tanto na Rússia quanto na China e na Coreia do Norte, onde depois foi estendido o comunismo, tá ok? No Vietnã também, os cristãos sempre tiveram dificuldades nesses países. Até hoje nós ouvimos notícias, tá ok? Da Rússia e principalmente da China atualmente, que os cristãos têm grande dificuldade nesses países. Então, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos, eles fizeram um papel que foi bom, tá ok? Para a liberdade religiosa no mundo.
Vamos lembrar que os cristãos eles são acusados, né, principalmente pelos comunistas, pelos ateus, tá ok? De serem simpatizantes do capitalismo. O cristianismo ele não é simpatizante do capitalismo. O cristianismo ele é simpatizante da liberdade religiosa, liberdade para pregar o evangelho. E entre comunismo e capitalismo, onde você tem liberdade para pregar o evangelho? Nos países capitalistas. Então a questão do cristianismo não é ser simpatizante do capital, ser simpatizante do capitalismo. Eles são simpatizantes, nós somos simpatizantes da liberdade religiosa para pregar o evangelho. Né? E onde nós encontramos isso? Encontramos no capitalismo. Então, por isso, os cristãos eles são simpatizantes dos Estados Unidos, do Brasil, tá ok? De outros países que são capitalistas na Europa, porque nesses países nós temos liberdade para pregar o evangelho. No mundo islâmico, no mundo comunista, nós não temos essa liberdade, tá ok? Então, a questão não é ser simpatizante de um determinado sistema de governo, tá ok? Se todos os sistemas de governo do mundo dessem liberdade aos cristãos para pregar o evangelho, nós seríamos simpatizantes de todos os sistemas de governo. A questão do cristianismo não é sistema de governo capitalista, comunista ou qualquer outro. A questão é a liberdade para pregar o evangelho. Então, os cristãos são simpatizantes, entre aspas, do capitalismo, tá ok? Porque o capitalismo sempre deu liberdade para pregar o evangelho. Mas, voltemos à questão. Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ninguém suspeita de que o anticristo poderá surgir nesse país, porque todos veem os Estados Unidos como um país que ele tem uma missão assim, justa no mundo, uma missão boa no mundo. Pois bem, mas pense, se o anticristo vai se manifestar, e ele é descrito por Daniel, nós veremos isso mais à frente com detalhe, ele é descrito por Daniel como um expert em engano. Se ele se manifestar num país comunista, se ele se manifestar na China hoje, todos já olham para a China como um representante do mal. O mundo capitalista está olhando assim, tá ok? Pergunte para os brasileiros, para o que está sendo manifestado na internet para os cristãos, a notícia de que eles perseguem os cristãos. Então, se o anticristo surgir na China, todos vão identificá-lo como um representante do mal. O mesmo aconteceria na Rússia, tá bom? No mundo islâmico, tá ok? Então, é mais provável, aqui estamos sempre falando de possibilidade, tá bom? Então, eu colocaria como uma possibilidade maior do anticristo surgir em um país que tivesse no mundo assim uma imagem de justiceiro, tá ok? De um país bom, tá ok? Então, esse país, a possibilidade seria os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos, ele é a grande potência do mundo hoje. Os Estados Unidos, se nós pensarmos nessa besta, quem seria a cabeça dessa besta, tá ok? Quem seria o poder principal? O poder principal é os Estados Unidos. Então, nós vamos discutir as diversas possibilidades, tá ok? Mas, no meu entender, uma possibilidade muito grande, falando de possibilidade, é que os Estados Unidos, para enganar o mundo, tá bom? Seja o local da manifestação do anticristo. E ele vai aparecer, né, como um religioso, mas Daniel diz que ele vai, na verdade, honrar um Deus estranho. Ele vai aparecer com imagem de religioso, com uma fala religiosa, mas na verdade ele estará enganando o mundo. O propósito do anticristo, nós veremos com detalhe, é sem dúvida fazer aqui na terra o que ele não conseguiu fazer no céu, né? O que foi? Assentar-se, tá bom? No lugar que Deus escolheu. Isaías declara as palavras dele. Ele havia dito que ele subiria acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo, ou seja, colocaria o seu trono lá. Lá ele não conseguiu, ele foi expulso. Aqui na terra, Satanás sabe que Deus escolheu Jerusalém para ali colocar o seu nome.
Então, o que Satanás quer fazer? Ele quer colocar o seu trono lá. E a Bíblia vai declarar que o anticristo vai assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Ou seja, o propósito dele é fazer aqui na terra o que ele não fez lá no céu. A Bíblia diz realmente que ele vai conseguir. O apóstolo Paulo diz que ele vai conseguir. Mas por fim, ele será vencido, será destruído. Tá bom? Então, no meu entender, pensar em um local onde o anticristo se manifestaria, tá bom? Enganando o mundo, tá bom? Para que ele pareça como um homem bom que vem para trazer solução para a humanidade, o local que ele se manifestaria seria os Estados Unidos, tá bom? E vamos lembrar também que os Estados Unidos, ele tem um dos grandes símbolos do Império Romano. Qual era o grande símbolo do Império Romano? Era o local onde estava a sua grande divindade, que eles chamavam de Júpiter. E Júpiter, tá bom, tinha o seu templo lá em Roma, ok, que era chamado o Capitólio. E Júpiter, por isso ele era chamado também Capitolino, tá ok? Seu templo que era o Capitólio. Então procure no mundo hoje onde está o Capitólio. Você não vai encontrá-lo na Europa, lá tem só ruínas. Mas os Estados Unidos, ele se organizou, toda a sua estrutura foi baseada no Império Romano. Inclusive, tá bom, o Capitólio está hoje lá nos Estados Unidos. Então, por isso que eu considero, é uma hipótese falando aqui, tá bom? É uma hipótese, eu acredito que não tem como nós sabermos com precisão quem será o anticristo, quem é o anticristo. Ele provavelmente está no mundo, mas quem é esse homem, nós não temos como saber com precisão. Só quem ficar aqui durante a grande tribulação, tá ok? É que vai conseguir identificar, vai ver esse líder mundial que vai assinar um acordo de paz com Israel e com muitos por uma semana, conforme as 70 semanas de Daniel declara. Ele fazendo essa aliança com muitos por uma semana, tá ok? Então, aqueles que estiverem aqui na grande tribulação, vendo essa aliança, eles poderão identificar. Esse é o líder, o homem que vai ser colocado como líder do mundo, para governar o mundo. Então, nós temos preparação para esse governo. Hoje já existem propostas de aliança de paz, já são feitas algumas alianças que nós consideramos aí como uma pré-aliança, tá ok? Que o anticristo fará, mas não tem como nós sabermos hoje com precisão. Então eu estou colocando como hipótese para que ninguém também diga que eu afirmei que o anticristo vem dos Estados Unidos. Quando nós chegarmos no tópico sobre o anticristo, eu vou colocar diversas possibilidades, mas estou colocando o meu ponto de vista aqui para também não fugir, tá ok? Totalmente das possibilidades. Hoje, no meu entender, o país onde provavelmente surgirá o anticristo será os Estados Unidos. Assim ele vai enganar o mundo, tá ok? Num país simpático a Israel, tá ok? Esse país é provavelmente o país que fará aliança com Israel e o anticristo estará liderando essa aliança. Falaremos mais sobre isso em outro tópico.